Eu fiz essa série de vídeos para explicar mais ou menos como funciona a astrologia e a minha visão da astrologia até aqui. Se você se interessa por ela, assiste na ordem os vídeos, tá? Um depois do outro, porque aí você vai entender como uma construção de conhecimento mesmo, tá bom? É isso, fica aqui meu abraço e vamos ao vídeo. Opa! Oi, pessoal! Hoje a gente vai falar sobre tradições e métodos. No vídeo anterior eu falei um pouco sobre tradições e métodos, né? Agora eu vou falar um pouco mais. Vamos lá. Existem dois tipos de astrologia que eu conheço. Não conheço profundamente, né, a astrologia védica, que é essa que eu vou me referir, mas conheço mais ou menos um pouco a astrologia ocidental. O que acontece? É, Como eu falei, a gente tem uma coisa cultural, né, que é tipo assim, várias pessoas em um grupo social estudaram aquilo, passaram de pai para filho, de mestre para discípulo, etc, etc, e foi criando uma massa de conhecimento, né, que chegou até nós. Enfim, o que acontece? Como a gente tem grupos humanos sobre a Terra, e cada grupo vai entender a astrologia de um tipo, de um jeito, de um tipo, de uma forma, então a gente vai ter a astrologia não, né? O céu, melhor dizendo, o céu, os astros, né? O que acontece? A gente vai ter uma tradição para cada povo. É basicamente isso. É basicamente isso. Então a gente vai ter astrologia chinesa, astrologia judaica, astrologia cristã, astrologia védica, astrologia ocidental, astrologia que algumas pessoas chamam de New Age, que também é ocidental, né? Astrologia que está envolvida com a cabala, astrologia que está envolvida com magia, astrologia que está envolvida com que é um conhecimento antigo dos povos indígenas, né? Que eles também vão ter a própria astrologia, cada povo, não sei se todos os povos, mas cada povo vai ter. A gente sabe, por exemplo, que incas, maias e astecas tinham calendários super complexos e muito provavelmente eles também trabalhavam com astrologia, já que a gente sabe que eles cultuavam o deus Sol, né? E tem a questão do Quetzalcoatl, que era a estrela Vênus. Enfim, a estrela Vênus é ótima. O planeta Vênus, que era visto como uma estrela, que é visto como uma estrela pelos ocidentais. Enfim, meus amigos, enfim. E que era visto como uns deuses por eles, né? É, o que acontece? Todas essas tradições são muito ricas. Ah, tem a astrologia hermética também, né? Todas essas tradições são muito ricas, né? E a maior parte das pessoas desconhece essas tradições, porque as pessoas estão numa dicotomia que é tipo assim, eu acredito ou não acredito, eu acredito ou não acredito, eu acredito ou não acredito. Eu fico, gente, sabe? Tipo, é muito reducionista. É... Uma pausa para tomar uma aguinha. Bom, vamos falar sobre a tradição védica. É... Não, não, calma. Vamos lá. O que eu sei sobre a tradição védica? Eu sei o seguinte: é uma das mais antigas, né? Tá ali pela aquela região da Índia, né? E, é, e ela tá relacionada, como sempre vai estar, né? Com a cultura do local e com a religião do local. Então, a gente vai ter o que acontece. Eu sei que as pessoas lá, para realizar casamentos, porque os casamentos são arranjados, né? Até onde eu sei, me desculpem, porque eu não sou um especialista em Índia, não sou especialista em, né, não sei, mas eu sei que existem muito bons astrólogos ali, né, e que eles vão realizar mapas, são os mapas quadradinhos assim, é muito bonito, que são para o casamento, mapas que são para a saúde, porque tem astrologia que está relacionada com a medicina, né?
mapas para riqueza, mapas para isso, mapas para aquilo, tem muitos mapas na astrologia védica, né? E aí o que acontece? As pessoas levam muito a sério a astrologia na Índia, né? Isso faz com que seja uma das tradições mais ricas e mais poderosas, digamos assim, pulsantes, né, vivas, é, da astrologia. O que acontece? É, a gente teve problemas técnicos aqui. A gente vai ter é, também a astrologia ocidental. E a astrologia ocidental, ela é como se fosse um conjunto de. Como é que eu posso dizer, explicar isso para vocês? Ela é um conjunto de conhecimentos, né, que foi sendo passado e que chegou até nós, é, mas ela é meio relativamente democrática, né? Ela não está restrita a uma religião, a uma coisa, a um método assim, não tá. Ela é bem maleável, adaptável, né? Isso é muito interessante da astrologia ocidental. Mas a gente tem uma diferença básica entre a astrologia ocidental e a astrologia védica, que é, e eu vou explicar isso melhor no futuro, mas é o seguinte: é, a astrologia tropical, que é a astrologia ocidental, né? E é claro, a gente pode problematizar o Ocidente, o que é o Ocidente, etc, etc. Mas aqui eu estou usando o Ocidente de uma maneira didática, tá bom? Só isso. Mas a astrologia ocidental, ela é tropical. Por que ela é tropical? Porque ela é baseada nos trópicos. Trópico de Câncer, Trópico de Capricórnio e Equador. A gente conhece os trópicos, né? É, por que isso? Porque os signos, eles não são, olha que interessante, eles não são as constelações. Eles estão baseados nas constelações, mas eles não são as constelações. Existem constelações que são correspondentes aos signos, mas elas não são diretamente ligadas aos signos. Os signos são uma faixa imaginária. Eu vou explicar melhor isso lá na frente, mas é para ter um pouco essa noção. O que acontece? A astrologia tropical ela está muito baseada no Sol. Muito, muito, muito baseada no Sol. Toda a astrologia está baseada no Sol, na verdade, né? Tipo, tem a astrologia da Lua, etc, etc. Mas, enfim, as tradições que a gente conhece, muitas culturas se baseiam muito fortemente no Sol. Isso tem um motivo, a gente vai contar nos próximos episódios. Mas, enfim, o que acontece? O, Vamos lá. A astrologia védica não. Ela não está baseada no Sol. E tem essa diferença. Ela está baseada nas constelações. Mas também é uma aproximação, porque a gente vai ter o que a gente chama de astrologia sideral, né? Mas a gente vai ter uma astrologia que tem um mapa sideral, um mapa tropical e tem um mapa astronômico. Esse de fato é aquele que está diretamente baseado nas estrelas e na posição das estrelas e como elas estão. Porque a astrologia védica ela também está baseada na posição das estrelas, mas é uma posição aproximada, porque o céu mudou um pouco com o passar dos anos. O céu muda com o passar dos anos. Eu vou falar sobre isso, né? Com o passar de muitos anos, inclusive. Mas aí a gente tem essa questão que é tipo assim, pessoas que querem provar que a astrologia não funciona, que eu acho isso muito engraçado. Que é tipo assim, é, olha, eu sou cientista. Começa com um papo tipo esse. Eu sou cientista e você sabia que de acordo com o céu de verdade, porque tem um céu de verdade para essas pessoas, como se os astrólogos não soubessem disso, né? O céu de verdade, no momento que você nasceu, diz que você é de outro signo. E pronto. E aí, tipo, isso já é o suficiente para abalar as estruturas milenares da astrologia, sabe? Tipo, mais antigas do que o próprio cristianismo. Mas enfim, né? Não vai abalar porque as pessoas já sabiam disso, isso não é novidade. Mas enfim, as pessoas que acham que estão fazendo ciência e que estão baseadas em alguma coisa que é tipo, que não é tipo, eu vou fazer uma propaganda contra a astrologia, né? Elas fazem isso.
Enfim, meus amigos, é, com o tempo, a gente vai ter métodos. Existem muitos métodos para analisar o céu, como eu já demonstrei para vocês, né? Tem esse método que é sideral, tem esse método que é tropical e tem o método astronômico. E dentro disso a gente vai ter autores e astrólogos e pessoas que foram investindo conhecimento nisso e olhando e falando, não, olha, para mim o que funciona é isso, para mim o que funciona é aquilo, e dentro disso a gente vai ter uma miríade de conhecimentos, né, e de tipos de astrologia, digamos assim. Então vamos restringir um pouco mais. Existe a astrologia que ela é horária. O que acontece com a astrologia horária? Ela diz qual é o melhor momento para você fazer determinada coisa. É basicamente isso. Tem a astrologia que é mundana. E é claro, tudo isso está baseado no céu, nos astros, né? E a gente vai falar melhor sobre o que são os astros. Eu espero, em algum momento. Eu fiz um roteirinho, mas esse roteirinho eu não acompanho muito bem o roteirinho porque eu vou de acordo com o que eu estou me lembrando, tá certo? Mas o que acontece? A gente tem uma pausa para tomar água. Vamos lá. A gente tem o céu, as pessoas se baseiam no céu para fazer os métodos delas. Então a gente tem a astrologia horária, que é essa astrologia que vai te dizer o melhor horário para você fazer determinada coisa. A gente vai ter a astrologia mundana, acho que é a astrologia mundana, que ela vai te dizer coisas sobre o planeta inteiro. É tipo assim, coisas sobre nações, quando começa uma guerra, quando vai ter um terremoto, quando vai ter um incêndio, coisas do gênero. Eu não entendo nada da astrologia mundana. A gente vai ter uma astrologia que é meio oracular, que é tipo assim, você faz uma pergunta e ela te responde de acordo com o que foi perguntado naquele momento. E a gente vai ter a astrologia que é a astrologia natal, né? Que é aquela que quase todo mundo conhece, que é tipo assim, você pega o mapa da pessoa, que é basicamente um retrato de quando a pessoa do céu, quando a pessoa nasceu, e aí você olha para esse retrato e você faz previsões sobre como vai ser a vida da pessoa. É, eu acho essa um pouco perigosa. A ideia de fazer previsões eu acho um pouco perigosa, né? Mas tem gente que faz, tem gente que prevê até o horário que você vai morrer, de acordo com a astrologia, né? Pode ser que acerte, pode ser que erre, não é esse o ponto. A gente vai falar sobre isso um pouco mais à frente. Mas, isso é uma dúvida que muita gente me pergunta, né? Quando eu vou atender, as pessoas falam: qual é o horário certo que eu nasci? Qual é o horário certo que eu. É, qual é o horário que eu devo usar? Porque minha mãe tem uma memória, meu pai tem outra, etc, etc. O que eu acho? Como a gente está muito baseado no campo da cultura, né? Porque as balizas para a gente entender o céu são absolutamente culturais. Eu diria mais. Eu diria que tudo é cultural. Até a biologia é cultural. Mas isso aí é uma discussão um pouco mais. Como é que eu posso dizer? Um pouco mais refinada, digamos assim. Mas eu diria o seguinte: eu diria que, como somos humanos, as ciências exatas estão feitas por humanos e, portanto, seus objetos também são produtos culturais. É basicamente isso. As ciências exatas também são humanas. Quem entendeu, entendeu. Quem não entendeu, pesquise. Procure saber. Enfim, tô brincando. Se quiser comentar aí, a gente pode até discutir sobre isso melhor mais pra frente. Mas enfim, como as balizas para astrologia são muito baseadas na cultura, você precisa entender, primeiro, qual é a sua cultura. Quem é você no jogo do bicho, quem é você na fila do pão, quem conhece-te a ti mesmo, né? Que é tipo assim, se você é cristão, é mais interessante que você procure olhar para o céu a partir dessa perspectiva.
Se você é budista, a mesma coisa. Se você é brasileiro, a mesma coisa. Sempre a partir dessa perspectiva, né? Então, tem muita coisa que a gente vai construindo, certo? E aí eu respondo: a minha baliza é a seguinte: usa o horário da sua certidão de nascimento. Por quê? Porque ela é um documento oficial que é basicamente como se o Estado, né, que é o grupo que te reconhece, é uma coisa oficial, uma coisa forte, e que vai estar guardado para a história, né, é produzir um documento, ou seja, todas as circunstâncias levaram aquele documento que vai dizer o horário certo que você nasceu, entre aspas. Se você não tiver, tipo assim, eu tinha um pai astrólogo que pegou o primeiro momento, porque isso é interessante. O seu primeiro respiro, esse é o momento ideal para você ver o horário que a pessoa nasceu, né? Mas nem todo mundo tem isso. Então usa a sua certidão de nascimento, porque ele é como se a sua cultura reconhecesse que você nasceu naquele instante. E isso é chave. Isso é chave. Se você tiver, porque isso é ótimo também, precisa ser dito. Cada cabeça uma sentença, cada astrólogo uma interpretação. Né? Então é muito legal você ter mais de um tipo de astrólogo, mais de um tipo de interpretação, mais de um tipo, sabe? Nada é determinante, determinado dessa maneira. Tipo assim, se você for num astrólogo, ele vai te falar uma coisa, se você for em outro, ele vai te falar outra, se você for em outro, ele vai te falar outra. E é claro, isso não é aleatório, né? Cada um deles vai estar baseado em alguma coisa. E baseie-se no método, sabe? Tipo, baseie-se no método. O que acontece? Ai, tem muita coisa para falar, né? Quanto mais a gente vai falando, mais a gente vai pensando que tem coisas para serem ditas. Mas o que acontece? É, Se você pensar que eu comecei falando que existem muitos métodos e muitas tradições, certo? Então, cada astrólogo vai estar baseado em um método e uma tradição. Então, é legal que você pegue o seu astrólogo de preferência e pergunte para ele. É tipo a psicologia, sabe? Tipo, qual é a sua linha? Qual é a sua linha, né? Porque ele vai te falar. E aí ele vai falar, olha, para minha linha, digamos que você nasça numa cultura onde a hora do nascimento é um tabu. Então as pessoas não falam sobre a hora do nascimento delas, né? E aí como é que vai ficar a sua astrologia natal? Bom, deve ter alguma outra baliza. E aí eles pegam essa outra baliza. Entendeu? É basicamente isso. É basicamente isso. É, Quando eu falo que eu acho perigoso fazer previsões, é porque eu venho de uma tradição, digamos assim. Eu não venho de uma tradição exata, porque eu fiz uma espécie de salada mista e fui pesquisando tudo que eu pude sobre tudo que eu vi, né? Mas eu tô bem focado, bem calcado na questão semiótica, semiológica, simbólica da astrologia. Então, eu vejo como muito importante você entender a astrologia não como um vaticínio de que você vai fazer tal coisa, de que sua vida vai ser assim, de que sua vida vai ser assado. Não. É tipo assim: eu entendo o mapa como isso, um mapa, uma representação pictográfica, gráfica, né? E sei lá, é uma representação, né? Uma planificação de determinado espaço, né? Porque é isso que é um mapa. Então, você pode se orientar de acordo com esse mapa. É basicamente isso. Se você tem um mapa de uma cidade, fica mais fácil de você ir do ponto A para o ponto B. É só isso. Não é tipo, não, porque agora você está obrigado a fazer isso. Não, até o próprio mapa muda com o tempo, né? Porque as pessoas. Não o mapa astrológico. Também o mapa astrológico. A gente vai falar sobre isso também. A gente vai falar sobre muita coisa. É, mas enfim. É, é tipo assim, tinha uma casa ali naquele lugar e você não podia passar por ali, mas a casa foi derrubada com o passar dos anos, aquilo ficou no mapa. Mas aí agora você precisa atualizar seu mapa, né? Então a gente vai ter é,
muitos métodos, falei dos métodos alguns, né, para poder ver esse tipo de coisa. Então a gente vai ter a revolução solar, né? Minha psicóloga fala muito sobre a revolução solar. Mas a revolução solar, ela é basicamente o, o mapa de quando o Sol voltou para o lugar que ele estava no momento que você nasceu. E aí a gente, como o Sol ele faz esse caminho é, a cada ano, e eu vou explicar melhor sobre isso também, né? O Sol se mexe, gente. O Sol se mexe. É daí que vem as estações do ano, é daí que vem a época chuvosa, é daí que vem essas coisas. Isso é muito básico, nem todo mundo sabe, mas o Sol se move, né? Na verdade, o Sol não se move. Ele se move, mas quem se move mais rápido é a Terra. E a gente tem a impressão de que o Sol está se movendo. Enfim, enfim, meus amigos. A gente precisa ter essa ideia também, essa noção de que muita coisa na astrologia vem de uma época onde a gente olhava para o céu sem saber que existia outras coisas, né? Tipo buraco negro, galáxias, coisas assim, né? E aí isso não impede a gente de olhar para o céu dessa mesma forma, porque pouca coisa mudou. A gente ainda está na Terra, a gente ainda tem a perspectiva do céu, que é tipo assim, olhar para o céu, ver as estrelas. Então é mesmo essa mesma coisa de eu ainda estou enxergando tudo de uma forma geocêntrica. Você pode escolher a perspectiva geocêntrica para fazer esse tipo de análise. Não significa que é a forma mais correta, a forma mais errada, etc, etc. Porque você está fazendo balizas para chegar em um objetivo X, entende? As balizas vão determinar essas coisas. Porque isso também é uma outra questão que as pessoas têm, que é tipo, mas agora tem Marte, as pessoas vão morar em Marte. E aí lá não vai ter astrologia. Não, meus amigos, vai ter astrologia. Enquanto tiver astros e céu, vai ter astrologia, sabe? Você chega lá e você faz as constelações, etc. Tem as mesmas balizas, não é difícil de construir, sabe? A gente já sabe que tem estações do ano nos outros planetas, elas duram tempos diferentes. Marte é muito pesada em relação, tipo, a mudança é muito brusca, porque o eixo de rotação do planeta é um pouco inclinado, né? Um pouco mais inclinado do que o da Terra. Então, quando muda a estação, muda de uma maneira muito forte. Então, tem furacão, tem. Enfim, muitas coisas a gente pode falar sobre isso também. Hum, pausa para tomar água. Daí vai ter a astrologia draconiana, que eu não sei o que é. Mas tem essa astrologia que eu já ouvi falar. Tem um método, né? Um método. É, deixa eu ver um outro método que eu conheço. Já falei da horária, já falei da eletiva. Ah, tem a eletiva, né? Que o que, que é? É basicamente você pegar a astrologia e falar: eu quero isso, eu quero abrir uma empresa. Qual é o melhor horário? Qual é o melhor dia? Qual é a melhor circunstância? Aí você pega a carta natal da pessoa que quer abrir a empresa, pega a carta natal do país onde vai ser aberta, da sede onde vai ser aberta, faz um cruzamento de dados, de informações e fala: talvez tal dia, tal hora, tal momento, em tal lugar seja X. E tem mais uma outra coisa: as pessoas falam muito do Feng Shui ou Feng Shui. Tem muitas formas de pronunciar, né? Mas acho que Feng Shui é a mais brasileirada de todas, né? O Feng Shui, ele também tem uma tradição muito ligada com a astrologia, né? Com os astros, que é tipo as estrelas que passavam por aquele lugar, naquele instante, vai determinar determinada coisa dentro de um espaço. E o Feng Shui, ele foi feito para tipo, é uma forma de é, planejamento urbano, né? Não foi feito para tipo microespaços. Mas mesmo assim, tem esse outro método, essa outra tradição. Ah, e tem a astrologia chinesa, né? Que tem o ano do coelho, o ano do rato, etc. Eles são em outras constelações. Isso é muito interessante também. É, não conheço muito da astrologia chinesa, mas eles estão baseados em uma filosofia, se eu não me engano, é o confucionismo ou é o shintoísmo, mas é aquela coisa de que existem polaridades, tipo positivo e negativo, yin yang, etc, etc. Então, é, é outro esquema. É outro esquema, é outra forma de pensar, tem muito a ver com a cultura, e aí volta na história da cultura, né?
se você quiser entender uma cultura, você precisa ir muito fundo nela, né? É mais fácil conhecer-te a ti mesmo, que é tipo assim, você entende a sua cultura, que já é um desafio para uma vida, né? Entender a própria cultura. Mas enfim, eu acho que eu fiz um en passant, cobri alguns assuntos. Tô pensando em anotar aqui, né, ter um caderninho para ir anotando, tipo, vou falar sobre isso depois, porque eu tô sempre prometendo, né, vou falar sobre isso, vou falar sobre aquilo, vou falar sobre isso, vou falar sobre aquilo, e pode ser que eu não cubra esses assuntos, mas eu vou tentar, tá? Vou tentar, vou dar meu melhor. Porque o que, que eu tô tentando fazer? Eu tô tentando fazer, explicar sem suportes. Que é tipo assim, eu não tô fazendo consulta a um livro aqui no momento, não fiz um roteiro bonitinho, porque eu acho que fica mais orgânico e porque eu acho que é mais fácil de acessar a astrologia de uma forma didática, no sentido de que eu vou poder é, ir construindo o saber à medida que eu for falando, né? E eu tô querendo ser bem básico mesmo e destrinchar a astrologia mesmo, destrinchar e falar tudo que eu aprendi com o passar dos anos, tá bom? Então é isso, meus amigos. Fica aí o meu abraço, tá? A gente se vê no próximo vídeo, porque eu já tô alongando demais esse daqui. Beijo! Oi, você gostou desse vídeo? Se você gostou, se inscreve no canal, dá o seu joinha, comenta, compartilha o vídeo, ativa o sininho para você ficar sabendo de mais vídeos que a gente lançar. E obrigado por ter visto até aqui, tá bom? Beijo!